tema da mensagem desta noite é: o Deus que chama é o mesmo que assegura a nossa salvação. Está baseada no texto de João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 37, o qual, no final da leitura, nos ateremos somente no 37. João, capítulo 6, versículos 1 ao 37. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: as obras de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu.
O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém. Muito bem, meus irmãos, aqui nós vemos todo o contexto que estava acontecendo naquela região, naquele momento. Jesus estava caminhando e vindo, fazendo milagres, prodígios, sinais, e mesmo assim nós lemos no texto que alguns duvidaram. Disseram que Moisés tinha dado maná. Não estavam vendo o verdadeiro milagre na frente deles, que era o próprio pão que veio do céu, o nosso Senhor Jesus. E nesta noite eu gostaria de mostrar para os irmãos, neste versículo 37, 3 ensinamentos e 3 aplicações para a nossa vida, para que nós busquemos cada dia mais ter confiança no Senhor, porque é Ele que nos chama e Ele mesmo nos assegura a nossa salvação. É Ele quem nos dá a salvação, é Ele que não nos deixa cair, é Ele quem vai nos segurar até o fim para que nós venhamos perseverar na doutrina da salvação. Vejamos então o que o Evangelho de João tem para nos ensinar. Primeiramente, eu gostaria de trazer um parâmetro do que é o Evangelho de João. O Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento e tem como finalidade principais 6 pontos: teológico, missionário, doutrinário, literário, histórico e pessoal. Hoje nós vamos nos ater somente no teológico, porque ele vai estabelecer a doutrina da salvação para que nós venhamos aprender sobre isto nesta noite. Então, vejamos esse versículo de outra forma, dividindo em 3 partes. Todo aquele que o Pai me dá, ponto 1. Esse virá a mim, ponto 2. E de modo nenhum o lançarei fora, o ponto 3. Então, no sermão que eu vou ministrar nesta noite, nós vamos ver este ensinamento como o ponto 1, a soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é quem criou todas as coisas para que Ele fosse adorado. Ou seja, todo o que o Pai me dá, todo aquele que for chamado ou eleito antes da fundação do mundo, ele se achegará a Jesus, porque é o próprio Deus quem sela ele com o Espírito Santo e leva esta pessoa a entender a mensagem da salvação pela boca dos profetas, pela palavra, pelas pregações ouvidas através de várias pessoas pelo mundo afora. Ou seja, a primeira parte desse versículo destaca a iniciativa divina na salvação. Então, se vocês perceberem e lembrarem, quando Jesus começou a chamar os apóstolos para si, eles não entendiam, mas só ouviam um chamado: levanta, segue-me. E assim foi um por um até completar os 12, certo? Mas teve um que fez milagres, prodígios, mas em algum momento desviou o seu olhar: Judas. Levantaram-se os apóstolos, tiraram sorte e escolheram Matias. Vocês lembram dos feitos de Matias? Eu não lembro. Matias sai de cena. Aí aparece quem? Saulo, que no meio do caminho de Damasco é chamado pelo próprio Cristo. Certo? Então aqueles a quem Deus sela, chama, esses ouvem a voz do bom pastor. Não adianta outros pastores chamarem
fazerem apelos. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Numa igreja com milhares de pessoas com vários problemas, nós vemos isto e pessoas vêm à frente, se emocionam, choram, mas logo, passado alguns meses, você vê que a pessoa assumiu. Então, chamados emocionantes até tocam o coração daquele que necessita de um milagre, necessita do pão de cada dia, de um peixe, mas logo vai se esquecendo e não firma. Mas todo aquele que o Pai me dá, ele virá a mim e de modo nenhum lançarei fora. O homem natural está morto em seus delitos e pecados. Isso nós vemos em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o homem natural não se achega a Jesus, porque a naturalidade do nosso coração é pecado. Nós muitas vezes não queremos estar na presença do Senhor, mas o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas e busca suas ovelhas aonde quer que elas estejam, até mesmo dentro de um precipício. Ele deixa as 99 e vai buscar a sua. Por quê? Que ele sai para buscar a sua. Porque o próprio Deus é quem chama. Então, mas Deus, através do seu grande amor, escolhe e chama os seus. E nada e ninguém pode impedir que seus eleitos se acheguem a Ele. Muitas vezes nós não entendemos, né? Aquelas mãezinhas orando a vida inteira pelos seus filhos, pelos seus netos. Mas em algum momento da vida, aquele que é chamado por Deus ouve a voz do bom pastor. E de repente, ela se alegra. Por quê? Meu filho que estava perdido se achegou aos pés de Cristo e hoje é uma nova criatura. Então muitas vezes os apelos, as orações perto dos filhos, dos seus netos, não adianta de nada, porque nós tentamos por nós mesmos persuadi-los, mas se o Espírito Santo não persuadir as nossas vidas e mostrar o nosso pecado, jamais reconheceremos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O ponto 2 que diz, esse virá a mim, ou seja, este que vem a mim, ele alcança a certeza da salvação por meio da palavra. A segunda parte deste versículo destaca e garante que aqueles escolhidos por Deus há de ter encontro com Cristo, e isto de forma natural, e não por imposição, ou, como eu já disse, por apelos insistentes por parte daqueles que levam a mensagem da palavra. Mas vejam bem o que o próprio Evangelho de João nos mostra no capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, é algo natural. Eu não sei aqui quantos de vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo que tem no YouTube, ou se não tiver visto, tem a oportunidade de procurar. Lá em algum lugar do Oriente, você está fazendo uma visita e aquelas pessoas te dão a oportunidade, te ensinam como fazer o som das ovelhas. Então você faz um som e tem várias ovelhas pelo pasto. Elas nem ligam. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5 pessoas gritando e fazendo sons parecidos e elas continuam comendo. Mas quando chega o pastor daquelas ovelhas, ele não precisa de mais de 1 minuto. A hora que ele faz aquele som, todas levantam a cabeça e vêm em direção, como um rebanho que ouve a voz do bom pastor, que é Cristo. E assim são aqueles que são eleitos e chamados pelo Senhor. Quando são chamados de fato, uma simples pregação como a de João Batista, arrependei-vos, o fim está próximo, era o suficiente
para estas ovelhas chamadas por Deus ouvir a voz do bom pastor através desta simples pregação de 2 palavras e seguir a Cristo e ter uma novidade de vida e mudar o seu comportamento. Então, não é a quantidade, é a qualidade. E qual é a qualidade? É nós estarmos buscando em Cristo a nossa santificação dia após dia, confessando os nossos pecados, buscando conhecimento na palavra, para que quando pedirmos razão da nossa fé, estejamos preparados até para falar: arrependei-vos, o fim está próximo. E se esta pessoa que ouvir esta pequena mensagem for um eleito, o Espírito Santo automaticamente toca neste coração e, não obstante, talvez na hora ou em poucos dias, você vai começar a notar uma mudança na vida dessa pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, pregada por mim e por você. E nós ficamos impressionados como é ver o verdadeiro milagre na vida daquele que é chamado por Deus. Então, como eu disse, não é por força, não é por imposição, mas é somente pelo chamado de Deus e pelo selo do Espírito Santo na vida desta pessoa. E o terceiro ponto que nós vemos aqui neste versículo: e de modo nenhum o lançarei fora. Isto é uma garantia, meus irmãos, que o nosso Senhor assegura a nossa salvação até o fim. Então não tem aquela: eu caí da graça, eu estou na graça, logo depois some da igreja de novo, caiu da graça. Não. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós temos as intempéries das nossas vidas. Muitas vezes nós nos entristecemos, sim. Entramos em depressão, entramos muitas vezes numa situação ao qual nós mesmos procuramos, quando nós deixamos de olhar para a cruz de Cristo, para olhar para as extremidades de outras coisas que não nos santifica. Então não quer dizer que você perdeu a salvação, mas que você deixou esfriar em si o Espírito Santo. E as consequências vêm. Mas o próprio Jesus nos promete: e de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, isto é a aceitação incondicional. De modo nenhum os lançarei fora. Esta terceira parte revela que Jesus não rejeitará ninguém que venha a Ele. E por que Ele não pode rejeitar quem vem a Ele? Porque é o próprio Deus que chama e capacita os seus através do Espírito Santo para ter um encontro com o verdadeiro pastor, que é Cristo. Vejamos então o que diz João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode tirar-nos da mão do Deus vivo, que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz. E naquele momento, nos últimos instantes de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos traz as últimas palavras, Ele diz: tetelestai, está pago. Tetelestai é a palavra grega que significava: está tudo pago. Eles não têm mais dívida nenhuma. Quando você pagava as suas dívidas com seus credores, financiadores daquela época, o cidadão que tinha emprestado esse dinheiro ou vendido algo, ele ia lá com carimbo e estava escrito tetelestai, está pago. E assim foi com a morte de Jesus naquela cruz, para morrer por mim e por você. Quando ele diz tetelestai, em tuas mãos entrego o meu espírito, as obras do mal não pode mais nos arrebatar da mão daquele que nos arregimentou
para ter novidade de vida. Sendo assim, eu trago para nós uma aplicação prática sobre essas 3 afirmações nesta noite, que aprendemos com este versículo somente. Primeira, confiança na soberania divina. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Nada e ninguém é maior do que o nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é onipresente, onisciente em nossas vidas. Nada pode acontecer se Ele não permitir. Ainda mais a perca da salvação, porque Ele nos promete e nos assegura, porque é Ele mesmo que nos chamou. Deus está no controle da nossa salvação. Vejam bem, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então isto aqui não é invenção deste que vos fala, ou do pastor que cuida da nossa igreja. Isto é Bíblia, é Romanos 8, 28. Isto é eleição, isto é chamado incondicional. Não tem o que inventar, não tem o que florear na salvação. É Ele que nos chama. A palavra de Deus é viva e eficaz para nos dar propósito de vida nesta noite. O segundo ponto é segurança eterna. Uma vez em Cristo, estamos seguros para sempre. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E o terceiro e último ponto desta aplicação também tem a ver com aceitação incondicional. Jesus recebe todos o que o Pai lhe dá, independente da origem ou passado. Hoje nós estamos aqui e temos o privilégio de ter nossa missionária, a qual nós estamos ajudando. Ela está em outra nação, outra etnia, outros costumes. E ali tem sido pregado o Evangelho. E o milagre tem acontecido, porque o maior milagre em nossas vidas não é a cura, não é estarmos aqui. O maior milagre em nossas vidas é a salvação, é a novidade de vida, é você poder ver a mudança de vida daqueles que nos perseguiam, passam a ser perseguidos pelo Evangelho, não é isso? Então, esse é o maior milagre. E Jesus, incondicionalmente, Ele não quer saber a nossa origem, etnia ou o nosso passado. Inclusive, temos um versículo: aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para que possa sustentar o seu próximo. Eu modifiquei o final, mas depois vocês podem procurar, que é isso. Isso é o passado daqueles que eram meliantes, mas quando Cristo, através do chamado de Deus, recebe esta pessoa, ela passa a trabalhar para poder ajudar o próximo. E isso acontece conosco todos os dias das nossas vidas, quando nós nos entregamos ao verdadeiro chamado de Deus, ao verdadeiro e poderoso Senhor, o nosso Jesus Cristo, que é aquele que molda o nosso coração através do Espírito Santo. Então, meus irmãos, as palavras de Jesus em João 6,37 é uma promessa poderosa que não pode ser revogada por ninguém, pois se trata de uma afirmação advinda do próprio Filho de Deus, que recebeu uma missão e ela foi cumprida quando se entregou naquela cruz para pagar um alto preço por mim e por você. E Ele fez isso entregando a sua vida, porque Ele obedeceu a um chamado, e esse chamado foi do seu próprio Pai. E Ele entrega aquela vida naquela cruz do Calvário
para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que isso seja uma verdade para mim e para vocês nesta noite e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, a fim de que sejamos encontrados como mordomos fiéis naquele grande dia, ao qual Jesus virá nas nuvens com poder e glória para buscar a tua igreja. Amém. Que Deus nos abençoe.